Imagine que desde criança você foi condicionado a acreditar numa narrativa específica sobre como a existência deveria se desenrolar. Disseram-lhe que havia um momento sagrado no horizonte, os 65 anos, quando finalmente seria concedida a você a permissão divina para verdadeiramente existir. Contaram-lhe que se dedicasse 4 décadas inteiras de sua preciosa vida terrena ao trabalho árduo, mantendo-se como um soldado obediente nas fileiras do sistema produtivo, escalando hierarquias corporativas como se fossem montanhas sagradas, um dia seria recompensado com o mais sublime dos presentes. A liberdade absoluta para explorar o mundo, para descansar profundamente, para finalmente descobrir o que significa estar verdadeiramente vivo. A aposentadoria foi pintada diante de seus olhos como uma utopia dourada, uma terra prometida onde fluem rios de tranquilidade e mel, o grande prêmio que justificaria décadas de sacrifício silencioso. Mas e se essa promessa grandiosa nunca passou de uma miragem cuidadosamente construída? E se fosse uma elaborada ilusão, arquitetada para mantê-lo perpetuamente em movimento, como um hamster em sua roda, produzindo incessantemente, cumprindo ordens sem jamais questionar o verdadeiro custo de sua obediência cega? Durante praticamente toda a sua existência consciente, o roteiro da vida foi apresentado com uma clareza cristalina e inquestionável. Primeiro, dedique-se aos estudos com fervor religioso, absorvendo conhecimentos como uma esponja seca absorve água. Depois, conquiste uma posição no mercado de trabalho, estabeleça-se como uma peça valiosa na grande engrenagem econômica. Em seguida, trabalhe incansavelmente por 40 longos anos, entregando sua energia vital diariamente ao altar da produtividade. Finalmente, quando seus cabelos estiverem brancos e suas mãos marcadas pelo tempo, você poderá se aposentar e colher os frutos de sua dedicação. Este é o plano que governa milhões de vidas. Este é o caminho sagrado que a sociedade moderna venera. E a esmagadora maioria das pessoas o segue com uma devoção quase religiosa, sem jamais se questionar sobre a origem deste roteiro, sem jamais indagar quem foram os arquitetos invisíveis que desenharam este mapa da existência humana. Mas a realidade nua e crua é que aquilo que aguarda no final dessa jornada está astronomicamente distante de ser uma experiência libertadora. Pesquisas conduzidas pelo renomado Centro de Longevidade de Stanford revelaram uma verdade perturbadora. Mais de 2/3 dos aposentados americanos experimentam uma profunda desorientação existencial apenas 18 meses após deixarem suas carreiras. E essa crise não nasce da falta de recursos financeiros, mas sim da perda completa de identidade pessoal. De repente, como se despertassem de um sonho de décadas, essas pessoas se encontram em um mundo completamente estranho, onde seu papel social, seu senso de propósito, sua própria percepção de quem são, simplesmente evaporou no ar como fumaça. Alan Watts, o brilhante filósofo que dedicou sua vida a desvendar as ilusões que aprisionam a consciência humana, observou com precisão cirúrgica que o sistema nunca preparou essas pessoas para a verdadeira liberdade. O sistema as preparou exclusivamente para funcionar como máquinas biológicas eficientes. Treinou-as metodicamente para operar dentro de estruturas rígidas e previsíveis, mas nunca lhes ensinou como navegar na vastidão da existência autêntica que se estende além dessas limitações artificiais. A aposentadoria, longe de ser a grandiosa recompensa prometida, revela-se como uma despedida silenciosa e melancólica do palco da vida produtiva. No exato momento em que o papel profissional chega ao fim, os holofotes se apagam abruptamente e a pessoa se encontra na escuridão, sem ninguém para lhe dizer qual deve ser o próximo passo. É precisamente neste momento de transição que se inicia a mais profunda das crises existenciais. Afinal, o que fazer quando você passou a vida inteira desempenhando um papel específico e esse papel simplesmente desaparece como se nunca tivesse existido? Quem você realmente é por trás da máscara profissional? Sem o prestígio do cargo, sem os e-mails urgentes que faziam você se sentir importante, sem os prazos que davam estrutura aos seus dias,
sem as reuniões intermináveis que criavam uma sensação artificial de relevância, quem permanece? Durante décadas inteiras, seu valor como ser humano foi medido exclusivamente pela sua capacidade produtiva, nunca pela profundidade de sua presença consciente no mundo. E agora que o sistema econômico não precisa mais de seus serviços, espera-se magicamente que você saiba como desfrutar da vida sem jamais ter aprendido verdadeiramente essa arte sublime. A aposentadoria nunca foi genuinamente sobre liberdade individual. Foi sempre sobre cronometrar meticulosamente sua utilidade econômica para o sistema. Ela nunca foi projetada para encorajá-lo a explorar as profundezas de seu mundo interior ou para se reconectar com aquilo que realmente importa na existência humana. Ela foi arquitetada especificamente para eliminá-lo de forma gradual e elegante da força produtiva. Uma saída suave e socialmente aceitável da grande máquina econômica, enquanto simultaneamente o convence de que essa eliminação é na verdade uma generosa recompensa pelos anos de serviço fiel. Este é o brilhantismo diabólico da mentira fundamental. Ela não possui uma aparência cruel ou opressiva. Pelo contrário, ela se apresenta como um presente precioso, embrulhado em papel dourado e enfeitado com um laço de gratidão social. Alan Watts articulou uma verdade revolucionária que abala os alicerces do mito da aposentadoria. Você não tem absolutamente nenhuma obrigação de ser a pessoa que lhe disseram para ser. Esta frase singular possui o poder de destruir completamente as fundações do mito da aposentadoria tradicional. Porque se você nunca foi verdadeiramente destinado a seguir o roteiro elaborado por outras pessoas, então talvez a aposentadoria não represente o final de um capítulo de sua vida. Talvez seja um momento de despertar para a realização de que o livro inteiro nunca foi genuinamente seu desde o início. E essa percepção dolorosa te força a confrontar uma questão muito mais profunda e fundamental. O que realmente significa ser livre? Se você passou a vida inteira esperando pacientemente por permissão para viver autenticamente, será que está verdadeiramente vivendo ou apenas existindo em uma espécie de animação suspensa? A sociedade moderna nos condiciona sistematicamente a adiar tudo aquilo que dá significado e cor à existência. Alegria genuína, descanso reparador, descoberta pessoal, reflexão profunda. Todos esses elementos essenciais da vida plena são tratados como luxos que devem ser adiados para um futuro distante, como se a vida autêntica finalmente fosse começar apenas quando o trabalho terminasse, definitivamente. Mas a vida não aguarda pacientemente nos bastidores como um ator esperando sua deixa. Ela não inicia magicamente aos 65 anos. Ela está acontecendo incessantemente, a cada respiração, a cada batimento cardíaco, a cada momento que passa. E a tragédia é que a maioria de nós estava ocupada demais, cumprindo rotinas e perseguindo metas futuras para perceber sua presença constante. Então talvez a mentira fundamental não seja exclusivamente sobre a aposentadoria como conceito. Talvez a mentira mais profunda seja a ideia de que você sempre precisou esperar por permissão externa para ser livre. Talvez a liberdade autêntica nunca tenha sido um destino geográfico ou temporal específico. Talvez ela sempre tenha sido um modo de ser, uma maneira de existir no mundo que você poderia ter escolhido conscientemente a qualquer momento de sua vida. Mas ninguém jamais lhe revelou essa verdade libertadora, porque uma pessoa genuinamente livre não pode ser facilmente controlada ou manipulada. Uma pessoa autenticamente livre não precisa de roteiros externos para dar sentido à sua existência. Uma pessoa verdadeiramente livre enxerga a aposentadoria não como uma recompensa merecida, mas como um lembrete doloroso de que trocamos nossos dias preciosos por uma promessa vazia que nunca se materializou. E agora ficamos aqui, olhando para trás com uma mistura de melancolia e arrependimento, nos perguntando como nossa vida poderia ter sido radicalmente diferente se tivéssemos começado a vivê-la verdadeiramente muito antes deste momento de despertar tardio. Se a liberdade nunca foi o verdadeiro objetivo por trás de toda essa estrutura social, então qual foi o propósito real? Para compreender essa questão fundamental,
Precisamos dar um passo para trás e observar com olhos límpidos a arquitetura do sistema que moldou nossas vidas muito antes mesmo que tivéssemos consciência de sua existência onipresente. Porque aquilo que a esmagadora maioria de nós aceita como normal não possui absolutamente nada de natural ou orgânico. É um sistema artificialmente construído, não para empoderar indivíduos únicos e criativos, mas para padronizá-los em unidades produtivas previsíveis e controláveis. A partir do século XX, a vida humana em sua totalidade foi silenciosamente industrializada. Não apenas o trabalho e a produção, mas a própria essência da existência foi submetida aos princípios da linha de montagem. A vida foi meticulosamente dividida em etapas previsíveis e mensuráveis: educação formal, emprego remunerado, aposentadoria e, finalmente, a morte. Desde o momento em que você nasce e respira pela primeira vez, o caminho já está completamente traçado e mapeado. Vá à escola e absorva conhecimentos padronizados. Tire notas excelentes para provar sua adequação ao sistema. Aprenda a permanecer sentado por horas e seguir instruções sem questionamento. Depois, escolha uma carreira dentro dos parâmetros aprovados socialmente. Bata o ponto religiosamente na entrada. Bata o ponto fielmente na saída. Repita essa rotina mecanicamente por 40 longos anos. Então, se tiver sorte e saúde, você poderá desfrutar de alguns anos tranquilos no final, antes que seu tempo terreno se esgote completamente. Mas aqui reside uma verdade que nunca lhe foi revelada. A aposentadoria não foi criada primariamente para seu benefício pessoal ou bem-estar individual. Ela foi estrategicamente criada para gerenciar e otimizar a produtividade coletiva. O conceito moderno de aposentadoria remonta precisamente ao ano de 1889, quando o chanceler alemão Otto von Bismarck a introduziu não como um presente generoso aos trabalhadores dedicados, mas como uma ferramenta política para remover sistematicamente os trabalhadores mais velhos da força produtiva e abrir espaço estratégico para a mão de obra mais jovem, energética e eficiente. A aposentadoria, desde sua concepção, foi essencialmente uma política econômica cuidadosamente disfarçada de compaixão social. E com o passar dos anos e décadas, gradualmente a aceitamos como uma verdade natural e inquestionável sobre como a vida humana deveria ser estruturada. O sistema jamais se preocupou em perguntar que tipo de vida você genuinamente desejava construir. Ele simplesmente perguntou que tipo de trabalhador você poderia se tornar dentro de seus parâmetros pré-estabelecidos. E, de forma lenta e quase imperceptível, começou a definir seu valor como ser humano exclusivamente pela sua capacidade de atender às necessidades do sistema produtivo. Você não foi encorajado a questionar profundamente por que trabalhava ou qual o significado mais amplo de sua contribuição. Você foi treinado apenas para se preocupar com quanto produzia e quão eficientemente cumpria suas tarefas designadas. Você não foi educado para questionar a rotina estabelecida ou para imaginar alternativas mais alinhadas com sua natureza autêntica. Você foi condicionado apenas a melhorar sua eficiência e produtividade dentro da estrutura existente. Uma publicação revolucionária de 2007 da prestigiosa Associação Americana de Psicologia, intitulada The Retiring Mind, foi brutalmente direta em suas conclusões. Os seres humanos modernos raramente projetam conscientemente suas próprias vidas de acordo com seus valores e aspirações mais profundos. Eles simplesmente seguem modelos e planos elaborados por outras pessoas, por instituições, por forças sociais que nunca conheceram pessoalmente. E quando refletimos honestamente sobre essa realidade, não é exatamente isso que a maioria de nós faz ao longo de nossas vidas? Herdamos um modelo de existência pré-fabricado. Seguimos esse modelo com dedicação religiosa. Passamos nossos anos mais vitais e criativos trabalhando intensamente, frequentemente mais de 47 horas por semana, e nunca paramos genuinamente para nos perguntar: para que verdadeiramente estou trabalhando? A quem isso realmente serve? Qual é o propósito mais profundo por trás de toda essa atividade frenética? Este é o engano mais profundo e sutil de todos.
A ilusão de que sua vida genuinamente lhe pertence, quando na realidade ela foi cuidadosamente programada, meticulosamente roteirizada e completamente monetizada desde o momento de seu nascimento. O sistema educacional te prepara exclusivamente para o trabalho produtivo. O sistema trabalhista exige impiedosamente seu tempo e energia vital. E o sistema de aposentadoria te dispensa discretamente quando sua utilidade econômica começa a declinar naturalmente. Toda essa estrutura elaborada é projetada especificamente para maximizar a produção econômica, não para promover a realização pessoal ou o florescimento individual. E, surpreendentemente, a maioria das pessoas nunca oferece resistência significativa a esse sistema opressivo. Não porque concordem conscientemente com seus princípios, mas porque nunca enxergaram claramente que existem outras opções, outras maneiras de estruturar uma vida humana. Quando uma máquina é literalmente tudo o que você conhece desde a infância, o silêncio da submissão gradualmente começa a parecer uma forma de paz interior. Mas não é paz genuína que você está experimentando. É dormência emocional e espiritual. Você não é verdadeiramente livre. Você simplesmente parou de questionar a natureza de sua prisão invisível. A tragédia suprema é que muitas pessoas nem sequer percebem que estão funcionando dentro de uma máquina até que seja tarde demais para fazer mudanças significativas, até que o barulho constante pare abruptamente e elas se encontrem sentadas no silêncio ensurdecedor, se perguntando para onde desapareceu todo esse tempo precioso que passou como um rio rápido. Porque quando sua vida inteira é construída em torno de cronogramas rígidos, prazos implacáveis, métricas de produtividade e metas futuras sempre em movimento, você inevitavelmente perde o contato com o momento presente, com sua bússola interior natural, com o que genuinamente significa viver a vida que você conscientemente escolheu criar. Alan Watts nos lembrava constantemente que você não nasceu para ser uma engrenagem substituível em uma máquina gigantesca e impessoal. Você nasceu para vivenciar profundamente a riqueza da existência, para sentir com intensidade todo o espectro das emoções humanas, para criar beleza e significado, para se conectar autenticamente com outros seres, para explorar os mistérios infinitos da consciência e do universo. Mas um sistema que funciona fundamentalmente baseado no controle e na previsibilidade não tem espaço para esse tipo de liberdade selvagem e imprevisível. Então ele habilmente te vende uma versão domesticada da vida que parece segura, estruturada, socialmente respeitável e profissionalmente produtiva, enquanto silenciosamente drena seu espírito natural no processo sistemático. E essa é a pergunta mais perigosa que a sociedade moderna nunca quer que você faça com seriedade. E se a vida que tenho vivido não for realmente minha? E se eu estiver vivendo o sonho de outra pessoa disfarçado como meu próprio destino? Quando você finalmente começa a enxergar a máquina como ela realmente é, despida de suas justificativas reconfortantes, outra verdade se torna dolorosamente clara e inegável. O sistema não apenas confiscou seu tempo precioso e sua energia vital. Ele moldou fundamentalmente sua identidade pessoal de maneiras que você nem sequer reconhece conscientemente. O sistema te ensinou sistematicamente a se ver não como um ser humano completo e multifacetado, mas como uma função específica e limitada. Você se tornou professor, gerente, médico, engenheiro, vendedor, operário. E durante a maior parte de sua vida adulta, esse papel profissional definiu quase completamente quem você acreditava ser. Até que um dia, ele simplesmente termina sem aviso prévio. E junto com ele, desaparece seu senso familiar de identidade pessoal. Esta é a dimensão da crise para a qual absolutamente ninguém te prepara adequadamente. Quando as reuniões param de acontecer, quando os títulos profissionais desaparecem do seu cartão de visita, quando o calendário fica completamente em branco pela primeira vez em décadas, à primeira vista você deveria se sentir gloriosamente livre das amarras do trabalho. Mas em vez dessa liberdade esperada, muitos se sentem profundamente perdidos e desorientados. Não porque sentem falta específica das tarefas do trabalho, mas porque literalmente se perderam como pessoas.
Eles não conseguem mais reconhecer quem são sem o papel profissional que desempenharam por tanto tempo. A identidade que passaram décadas pacientemente construindo e refinando desaparece repentinamente como uma miragem no deserto. De acordo com pesquisas conduzidas pelo respeitado Instituto Nacional do Envelhecimento, as taxas de depressão clínica aumentam drasticamente em mais de 40% durante o primeiro ano de aposentadoria. E essa epidemia de depressão não ocorre porque as pessoas não possuem recursos financeiros adequados, conforto material ou tempo livre abundante. Ela acontece porque essas pessoas são forçadas abruptamente a responder a uma pergunta fundamental que nunca se permitiram fazer durante suas carreiras. Se eu não estou mais trabalhando nessa função específica, quem diabos eu sou realmente? Esta é a crise existencial que se esconde silenciosamente sob a superfície brilhante das propagandas de aposentadoria. Aquela para a qual nenhum consultor financeiro, por mais experiente que seja, pode adequadamente te preparar. Não se trata fundamentalmente de renda ou segurança financeira. Trata-se da questão mais básica da identidade humana. E quando essa identidade foi construída quase exclusivamente com base na funcionalidade profissional, seu colapso repentino parece uma forma peculiar de morte silenciosa. Uma morte psicológica que acontece enquanto você ainda respira fisicamente, enquanto você ainda está presente no mundo, mas sem ter certeza absoluta de quem realmente sobrou por baixo da máscara profissional que usou por tantos anos. Existe uma publicação tocante no Reddit de um homem chamado John, de 64 anos, recentemente aposentado da Boeing, após uma vida inteira dedicada à engenharia aeroespacial. Ele escreveu com uma honestidade crua e vulnerável. Finalmente percebi que nunca vivi de fato. Apenas trabalhei mecanicamente. E agora que o trabalho acabou definitivamente, não tenho absolutamente nenhuma ideia do que fazer comigo mesmo. Suas palavras são brutalmente honestas e dolorosamente representativas de inúmeras experiências similares, porque a história pessoal de John não é de forma alguma única ou excepcional. Ela é um espelho fiel de incontáveis vidas que seguiram o mesmo padrão. Vidas nas quais identidade pessoal e profissão se fundiram tão completamente que não havia mais separação discernível entre o ser humano autêntico e o papel do trabalho. Durante anos e décadas, nos disseram insistentemente para nos esforçarmos ao máximo, para escalarmos hierarquias corporativas como montanhistas determinados, para produzirmos incessantemente como máquinas bem-olhadas. Mas, curiosamente, ninguém jamais nos ensinou a arte fundamental de simplesmente existir sem agenda, sem meta, sem função específica a cumprir. Portanto, quando a luta constante finalmente termina, quando a corrida para lugar nenhum chega ao fim, o silêncio resultante é verdadeiramente ensurdecedor. E nesse silêncio profundo, você sente pela primeira vez o peso esmagador de tudo o que conscientemente adiou durante décadas de produtividade. A curiosidade natural que você nunca permitiu que florescesse completamente, as paixões autênticas que você metodicamente enterrou sob responsabilidades profissionais, as partes mais genuínas e selvagens de você que não se encaixavam no papel corporativo e foram, consequentemente, deixadas para trás como bagagem desnecessária. E aqui reside a ilusão mais profunda e destrutiva de todas. A ideia perversa de que seu valor como ser humano reside exclusivamente em ser útil para outras pessoas ou para o sistema econômico. Que valor pessoal é matematicamente igual à função produtiva? Que você vale apenas o que produz. Mas Alan Watts articulou uma verdade libertadora que corta, através dessa ilusão, como uma espada afiada. Você não é um papel que desempenha. Você é a própria representação da vida em sua forma mais pura e autêntica. Você nunca foi criado pelo universo para ser apenas uma coisa, uma função, um título, uma especialização. A vida em sua essência nunca foi destinada a ser um único cargo carregado fielmente até o túmulo. Mas é necessária uma coragem extraordinária para encarar diretamente o vazio aparente que se abre quando o papel familiar finalmente termina. Porque esse vazio que inicialmente parece aterrorizante,
não é realmente vazio. Ele está completamente cheio de perguntas fundamentais, do tipo de questões profundas que você estava ocupado demais para fazer quando o calendário governava ditatorialmente cada momento de sua vida. O que eu genuinamente amo além das obrigações? O que verdadeiramente me move e me inspira? Em que acredito profundamente além daquilo que me disseram para acreditar? Quais são meus valores autênticos quando ninguém está observando ou julgando? Essas são as perguntas sagradas que marcam o verdadeiro início da liberdade autêntica. Mas elas exigem corajosamente a morte simbólica da velha identidade limitada, o desmantelamento consciente da máscara social, o abandono voluntário da função restritiva e, finalmente, o nascimento milagroso de um eu mais verdadeiro que esteve oculto durante anos sob o papel profissional. E talvez seja precisamente por isso que o sistema nunca genuinamente quis que você parasse para refletir profundamente. Porque no silêncio contemplativo, você inevitavelmente se lembra de quem você realmente era antes de colocar a máscara social. E essa lembrança poderosa, essa centelha de autenticidade redescoberta, é o início de algo que a máquina simplesmente não pode controlar ou manipular. Um eu que é verdadeiramente livre, não porque se aposentou formalmente do trabalho, mas porque finalmente despertou para a vida autêntica que sempre esteve disponível, esperando pacientemente por seu reconhecimento e abraço.